Fala, trader! Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje vou trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Vamos falar hoje um pouquinho aí sobre suporte e resistência, né? O que são, né, suportes e resistências, né? Para quem está chegando agora, nunca entendeu nada sobre o mercado, vou passar basicamente aqui o que seria um suporte e uma resistência, tá? Uma resistência é o quê? É uma região, né, uma faixa de preço ou um preço em si, onde existem vendedores segurando essa região, ou seja, uma região formada aí por um topo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma resistência aqui, que digamos que seria esse topo, né, formado no dia de hoje. Então, aqui o que acontece? Aqui existem vendedores segurando essa região, tá? Em regiões de resistência, vendedores seguram essas regiões. Tá? Quando que é uma resistência? Quando o preço está vindo, ó, de baixo, tá? O preço está sendo negociado embaixo, né? Os candles estão aqui embaixo, estão chegando até uma região de topo e não conseguem mais ultrapassar essa região, ou seja, vendedores estão segurando essa região aqui ou compradores estão perdendo interesse aqui nessa região, né? Estão exaurindo. Então, assim que se formam os topos, né? As resistências. E suporte é o inverso, né? Suporte são os compradores que seguram as regiões. Então, por exemplo, aqui a gente está numa faixa de suporte, tá? Aqui, compradores estão atuando aqui nessa região, tá? Então, todo suporte no futuro pode virar uma resistência e toda resistência no futuro vai virar um suporte, tá? Por que isso? Porque o mercado anda em tendências, né? Então, toda tendência ela vai sempre romper um topo, romper um fundo, tá? E esse suporte, essa resistência acabam se invertendo, né? Como que funciona na prática, tá? Então, digamos que a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta, tá? Ó, a gente está aqui numa tendência de alta formada por topos e fundos maiores, né? Um topo maior que o anterior e um fundo maior que o anterior, tá? Então, isso aqui é uma tendência de alta, tá? Então, aqui, ó, nesse fundo a gente tinha o quê? A gente tinha um suporte e nesse topo a gente tinha uma resistência, tá? Então, aqui a gente tinha uma resistência, aqui um suporte. No momento em que o mercado rompeu essa região aqui do topo anterior, esse topo anterior agora, o preço está trabalhando, começa a trabalhar acima dele. Então, esse topo que foi rompido aqui agora, né, no futuro ele vai ser o quê? Ele vai se tornar um suporte. Então, essa resistência aqui, que era um topo, agora passa a ser um suporte. Agora ela vai ser um fundo aqui nessa região. Então, aqui onde tinha vendedores defendendo inicialmente, né, compradores conseguiram ganhar essa briga aqui nesse exato momento, quando rompeu. Agora os compradores vão segurar essa região aqui, tá? Então, o suporte, a resistência acabou se tornando um suporte. Isso ao inverso no mercado de baixa, tá? Então, vamos lá ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho, né? Só passei uma base aqui para quem ainda não sabe o que é um suporte e uma resistência, né? Tá chegando agora, nunca vi isso aqui na vida, tá? Então, basicamente seria isso, tá? Então, e quem já conhece de mercado, muitas vezes chega no mercado e acha que o suporte e a resistência é a grande mágica do mercado, né? Quando tem um topo, o mercado ele vai para lá, né? Vou fazer uma venda. Quando tem um fundo, o mercado vai para lá, vou fazer uma compra. Muitas vezes isso não acontece e acaba estopando a operação, né? Então, como que a gente consegue se, digamos que se livrar dessas enrascadas, né? Utilizando suporte e resistência, né? Como que nós, operadores de fluxo, devemos enxergar, né, esses pontos de suporte e resistência aí, no gráfico, tá? Primeira maneira é o seguinte, né? Por que o mercado costuma parar nessas regiões ou não, né? Qual que é o motivo que o mercado chegou até determinada região, aqui até esse topo, digamos assim, ou até esse fundo? Por que ele não deu continuidade? O que aconteceu no mercado nesse ponto aqui para ele não continuar caindo? O que aconteceu nesse ponto para o mercado não continuar subindo? Tá? Como que a gente vai descobrir isso? Olhando para o gráfico, difícil dizer, né?
Então, a ferramenta que é capaz de dizer para nós o que acontece dentro das regiões é a leitura de fluxo. Tá? Então, através da leitura de fluxo, que a gente vai conseguir identificar qual é o melhor momento de comprar num suporte ou qual é o melhor momento de vender numa resistência, ou também de não atuar, né? Aguardando ali um possível rompimento. Qual que é o momento de não atuar também. Então, é o fluxo que vai mostrar essas regiões para a gente. Tá? Então, normalmente nessas regiões aqui de suporte e de resistência, é onde se encontram as maiores regiões aí de liquidez do mercado. Por quê? Porque são regiões onde os players normalmente levam as suas montagens de posições. Né? Então, por exemplo aqui, digamos que tem um player querendo comprar, ele está aqui na região aqui, ó, do 5.596, tá? Ele está querendo comprar aqui, digamos que 10 mil lotes. Ele não vai conseguir comprar os 10 mil lotes aqui nesse preço. Né? Ele vai ter que ir comprando de pouquinho em pouquinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ir buscar possíveis liquidez. Então, ele vai comprando de pouquinho em pouquinho, enquanto o mercado vai subindo. Vai chegar um momento que aqui vai ter mais liquidez para ele. Então, ele vai em busca dessa liquidez, né, desse fornecimento de liquidez aqui nessa região. Tá? E aqui, por exemplo, vai ter uma região de mais concentração, então aqui ele vai provavelmente encerrar a sua montagem de posição. Tá? Então, o mercado ele vai subindo até essa região, ele vai chegar até um momento em que aqui ele vai encerrar essa montagem de posição, ou aqui vai iniciar uma posição de venda aqui na ponta contrária. Tá? Então aqui provavelmente vai ter vendedores sustentando esse nível de preço. O comprador vai buscar essa liquidez e ele vai parar. Então, através do fluxo que a gente vai descobrir o que vai estar acontecendo aqui. Se aqui o comprador ele vai estar com interesse de continuar rompendo essa região, né? Continuar com o fluxo de compra, tomando e sendo absorvido, né? Ou seja, vai ter um vendedor batendo aqui contra essa região, né? Vai estar acontecendo uma absorção. Então, o suporte e a resistência vai meio que definir dessa maneira, né? Então, nós como operadores de fluxo, isso aqui vai servir apenas para quê? Uma referência para a gente, tá? Por que uma referência? Porque isso aqui pode ser um ponto de entrada, pode ser um ponto de saída, né? Ou um ponto de atenção enquanto a gente está conduzindo um trade também, tá? Então, a gente deve encarar, né? Olhar dessa maneira como operador de fluxo, esses suportes e essas resistências, tá? Então, como que a gente vai usar isso na prática? Digamos que, vou marcar aqui com o gráfico aqui, a gente tem essa máxima, né? Deixa eu copiar aqui. Temos essa máxima, temos aquele fundo ali do dia, né? Temos pontos intermediários aqui, ó, vamos botar esse fundinho aqui do dia anterior, aqui, ó, essa região aqui, tá? Então, digamos que o mercado está trabalhando aqui, ó, próximo das mínimas, tá? E a gente vai fazer uma compra, mais ou menos aqui nessa região. Vamos fazer uma compra aqui nessa região. Nós, como operadores de fluxo, o que a gente tem de referência se a gente já tem marcado no gráfico alguma região? A gente sabe que aqui vai ter uma resistência. Então, quando o fluxo levar a gente até esse ponto de máximas aqui, que é uma resistência, a gente vai começar a ler o fluxo e identificar se o comprador ainda tem persistência, né, ainda está tentando tomar aqui nessa região para romper essa região, ou se tem um vendedor que está tentando segurar essa região aqui. Ou também se o comprador está exaurindo, né, ou seja, está perdendo volume quando chega aqui nessa faixa de preço. Tá? Então, nós, como operador de fluxo, vamos começar a tomar decisões quando o mercado chega nesse ponto. Né? O que a gente pode fazer? Se está tendo muita absorção, o comprador não consegue deslocar o preço, a gente pode pensar em colocar essa grana no bolso. Né? Então, a gente estava comprado aqui próximo das mínimas, o mercado já andou esse percurso aqui, então a gente pode pensar em como colocar essa distância aqui de lucro no bolso. Né? Pode ser que dê 5, 10, 15 pontos, a gente vai começar a botar esse lucro no bolso. Outra possibilidade que a gente tem aqui é realizar uma parcial, para talvez afastar um pouquinho o risco e talvez tentar conduzir um pouquinho mais essa operação. Claro que no momento que a gente larga a parcial, o nosso ganho é cortado ali pela metade, né? Se a parcial for feita pela metade da mão.
Se eu opero 2 contratos, por exemplo, vou largar um, vou ficar com a metade ali do meu ganho, se caso o mercado continue subindo. Tá? Metade do meu potencial de ganho, né? Ou também a gente pode realizar que se a gente não tiver na operação comprada, a gente pode ficar de olho numa possível venda aqui nessa região, né? Então o fluxo que vai mostrar para a gente também se aqui pode ser uma região de venda, tá? Então, esses suportes de resistência vão auxiliar a gente a conduzir melhor as nossas operações. A gente vai ter regiões que a gente pode ser que o mercado busque essas zonas de liquidez, né? Esses fornecimentos de liquidez aqui nessas regiões aqui, onde se encontram os suportes e as resistências, tá? Outra coisa que é muito importante também a gente saber, né, como que o mercado sobe, né? Existem duas forças, né? Para quem tá chegando agora, eu estou falando aqui grego ainda, né? No mercado existem compradores e vendedores, né? Existem essas duas forças. Compradores vão levar o preço para cima, vendedores vão puxar o preço para baixo, tá? Outra dica aqui também, que muita gente vem aqui do gráfico e está querendo migrar no fluxo, às vezes se sentem enviesados por conta de já entender de suporte de resistência, né? Tem muita gente que opera suporte de resistência de uma maneira muito crua, né? Por exemplo, o preço está subindo até essa região e ele vai simplesmente vender, né? Esse dia aqui, ó, beleza, pode ser que tenha funcionado, mas os dias seguintes, olha aqui, ó, já não funcionou bem assim. Então, o que aconteceu aqui? Muito provavelmente, se a gente fosse ler o fluxo aqui dentro dessa região, não teria condições de fluxo suficiente para a gente estar realizando as nossas operações nessa região. Então a gente se livraria ali de algum possível stop, né? Se o cara que opera gráfico nesse dia, né, vem aqui apenas operando suporte e resistência, o mercado estaria subindo aqui nessa região, ele venderia aqui, muito provavelmente ele poderia ter tomado um stop aqui nessa região por conta que o fluxo rompeu aqui essa região, né? Da mesma maneira, depois na volta, né? A partir do momento que o mercado começou a trabalhar acima, o que a gente espera? Pegar aquele pullback, né? Quando o mercado volta aqui, o cara vai estar comprando aqui, mas o mercado, pelo fluxo, não deu condições técnicas suficientes para realizar essa compra. Mas, graficamente falando, isso aqui era uma resistência que se tornou um suporte, né? Foi rompido, voltou aqui, mas não deu condição técnica suficiente. Mas o cara que opera o gráfico, ele vai aqui, vai entrar nessa operação, né? Vai definir um stop aqui abaixo do fundo aqui talvez, para buscar as máximas de novo. Mas nós que olhamos o fluxo, não existiu condições técnicas suficientes para realizar esse pullback. Tá? Então, o fluxo é a única ferramenta capaz de mostrar para a gente o que de fato está acontecendo nos suportes e nas resistências, né? Nessas zonas de liquidez que o mercado gosta tanto de vir trabalhar, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, né? Passar isso aí para vocês, né? Não acharem que suporte e resistência aí é a mágica do mercado, né? A mágica do mercado não existe, né? Você pode até ter um setup aí de suporte e resistência. Quando o mercado chega em determinado ponto, você vai comprar, você vai vender, mas o setup normalmente ele é cíclico, né? Ele vai ter um bom período ali de uma boa performance, depois desse período ele não vai, depois no próximo período ele não vai performar tão bem, tá? Então, outro perigo disso de setupizar, né, de procurar setups mágicos, né, no mercado, todo mundo é doido para achar a fórmula mágica, sendo que ela não existe, né? Então todo mundo é doido para ir atrás da fórmula mágica. Então você indo a todo momento pulando de galho em galho, indo atrás de setups, né, procurando setups, você vai acabar não entendendo de fato o que é o mercado, não entendendo sobre o contexto do mercado. O que é o contexto do mercado? O contexto do mercado é tudo, né? Como que o mercado subiu daqui até aqui, né? Através do fluxo que a gente vai descobrir isso, né? A estrutura de mercado também faz parte do contexto, não tão contexto é um todo, tá? Se for falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre vários detalhes que o mercado vai se encaixando ao longo do tempo, né? Então, se você está atrás de setups, você está perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo atrás de uma fórmula mágica e perdendo tempo de estar aprendendo sobre contexto do mercado, aprendendo de verdade o que traz dinheiro no mercado, entender contexto, operar fluxo de mercado, né? Claro que gráfico também dá dinheiro, né? Existem vários operadores de gráfico
que também são muito lucrativos, né? Cabe a você se encontrar no que você vai ser melhor para você, operando fluxo ou operando gráfico, né? Eu comecei operando gráfico, senti falta de algumas necessidades, justamente encontrar o que acontecia nessas regiões, porque eu caía muito nessas pegadinhas que eu acabei de explicar, né? O mercado rompeu, veio aqui dar o pullback, eu comprava aqui nessa região e tomava stop, né? Então, como que eu poderia descobrir o que estava acontecendo aqui? Através do fluxo. Então, hoje o fluxo que me salvou aí, né, de entender o que acontecia nessas regiões e ter uma assertividade tão alta, né? Mas acho que era isso, queria só explicar um pouquinho dessa ilusão aí de suporte e resistência para vocês e entender como que nós, operadores de fluxo, enxergamos esses pontos, né? Então, acho que é isso, né? Deixa o like no vídeo aí para ajudar, né? Compartilhe aí com os amiguinhos e ficamos aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aí e tchau, tchau.